A nossa proposta de estudo de hoje está no capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o último item do capítulo denominado Trabalhadores da Última Hora. Nós vamos fazer essa reflexão sobre a própria mensagem, que é denominada Obreiros do Senhor ou Trabalhadores do Senhor, dependendo da tradução, né? O Evangelho da Petit, ele diz Trabalhadores do Senhor, mas o da Federação Espírita Brasileira diz Obreiros do Senhor, é sinônimo, obreiros, trabalhadores, então a compreensão é muito fácil. É interessante essa mensagem do Espírito de Verdade, que foi colocada no capítulo 20, porque as mensagens do Espírito de Verdade estão concentradas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Consolador Prometido. Mas esta, especialmente, ela, pelo codificador, foi inserida justamente no capítulo 20º, porque o seu conteúdo, de certa forma, está ligado ao trabalho. Então, como o capítulo fala do trabalho, trabalhadores da última hora, então Kardec inseriu esta mensagem do Espírito de Verdade neste capítulo, ele encerrando o capítulo. E é uma mensagem curta, pequena, mas profunda. Os espíritos superiores não precisam de muitas palavras para transmitir os seus pensamentos, né? Nós vamos ver a profundidade da mensagem e ela é convidativa para todos nós ao trabalho do bem. Nós pensamos muitas vezes que nós que somos os trabalhadores da última hora, ou seja, os espíritas são os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da última hora são os espíritas. Então veja que é diferente, é sutil, mas é diferente, né? Quando eu digo que os espíritas são os trabalhadores da última hora, eu estou afirmando que os trabalhadores da última hora está restrito aos espíritas. Mas quando eu digo que os espíritas são trabalhadores da última hora, eu estou dizendo que os espíritas são um dos trabalhadores convidados à última hora, né? Então, às vezes, é interessante também imaginarmos que, pelo fato desta mensagem, os obreiros do Senhor, direcionar aspectos da transição planetária, parece que dá a entender que ela se dirigida aos espíritas, convidando os espíritas, ou chamando os espíritas de trabalhadores do Senhor. Mas nós vamos ver que os trabalhadores do Senhor são todos aqueles que trabalham no bem, independentemente da roupagem religiosa ou até mesmo de nenhuma religião, mas que esteja vinculados ao trabalho do bem. O Espírito Emmanuel, só para fazer uma introdução, no livro Pensamento e Vida, numa lição que ele denomina trabalho, ele faz uma reflexão importante sobre o que seja trabalho. Ele diz assim, na abertura da mensagem: se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho, por alimento de cada dia. Perceba a profundidade da mensagem. Numa simples frase, o Espírito Emmanuel, né, está nos dizendo que o trabalho deve ser abraçado de boa vontade e diariamente, todos os dias. Porque uma das características dos trabalhadores do Senhor é justamente a constância no trabalho. E ele continua, ele diz assim, porque o que acontece com o trabalho?
nos primórdios, o trabalho era tido como, e isso nós aprendemos até no curso de Direito, né? O trabalho no início, nos tempos primórdios, ele era castigo, né? Era castigo, era destinado aos escravos, aos serviçais, né? Aqueles que não tinham nenhum conhecimento, pessoas assim, consideradas com um nível inferior, né? Então, durante muito tempo, o trabalho foi relegado a aspecto secundário da sociedade. Mas hoje, e a partir do que nós conhecemos na doutrina espírita, o trabalho é uma lei divina. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? nas leis morais, a lei do trabalho, dizendo que toda ocupação útil é trabalho. E todos nós devemos trabalhar numa ou outra situação, né? E aí ele continua e diz assim: hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhes aos imperativos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos amolgam a ilusão da preguiça. Não vale, contudo, agir por agir. Aqui é importante. Ou seja, não é o fato de nós estarmos em atividade que isso está acrescentando algo. Porque, como o próprio Emmanuel diz na mensagem, ele diz: no mundo inferior espiritual, pululam atividades. Mas nem por isso está edificando ou dando crescimento, né? Então, não é agir por agir que quer dizer que nós estejamos efetivamente trabalhando, né? E ele diz assim: nós temos o trabalho obrigação, que é aquele remunerado. O trabalho remuneração é o trabalho que nós recebemos para fazê-lo. Mas temos também o trabalho ação. O que é esse trabalho ação? O trabalho ação, ele transforma o ambiente, mas não transforma as pessoas. Porque o trabalho que transforma as pessoas chama-se trabalho-serviço. É este trabalho-serviço que nós vamos falar. O trabalho-serviço é aquele que muda o trabalhador a partir do momento que ele influencia o meio em que ele está inserido. Então, a atividade dele produz resultados na comunidade, melhorando a comunidade, e com isso, automaticamente, ele está se promovendo. É o trabalho que passa pelo dever. O trabalho dever é o trabalho obrigação. Aquele que já passou do trabalho dever e chegou na abnegação, é esse que nós estamos falando, que é o trabalho servidor, o trabalhador servidor, o trabalhador que faz além daquilo que a obrigação lhe exige ou o dever lhe impõe. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, ou seja, sem obrigação, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. No instante em que eu estou trabalhando dessa forma de abnegação, estou servindo, eu estou ajudando e sendo ajudado, forças espirituais estão derramando as energias, a ajuda necessária, a inspiração necessária, ou seja, como ele diz, vida abundante. E ele conclui a mensagem dizendo assim:
nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis divinas. E a ela se rende por livre vontade. Espírito Emmanuel, capítulo 7, livro Pensamento e Vida. Veja que o Espírito Verdade, ele diz assim, vou fazer a leitura rápida, depois a gente comenta alguns aspectos interessantes, de muitos aspectos interessantes que tem na mensagem. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes ou ditosos serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes a mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não vos deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Que recusaste estender a mão ao fraco e os esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. E ele conclui a mensagem dizendo: Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. A estas palavras se cumprirão, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, pela nossa conclusão, nós já vemos um ponto aqui, que a recompensa do bom servidor será o trabalho nos postos mais difíceis. Então, na regeneração, os bons servidores, a eles estão destinados os postos mais difíceis. Porque certamente estão capacitados para desenvolver a tarefa nesses postos difíceis. Já se prepararam adequadamente para o trabalho mais difícil. Mas aí nós perguntamos, mas quem são esses obreiros do Senhor? Quais as características que eles apresentam? Então veja, o Espírito de Verdade, ele, extraindo aqui da mensagem, nós podemos dizer o seguinte: primeiro,
São obreiros do Senhor aqueles trabalhadores desinteressados. Desinteressado na recompensa pelo que fez. Ou seja, trabalha com o objetivo de servir. Segunda característica desses trabalhadores, são colaborativos. Eles trabalham juntos em equipe, objetivando o êxito da tarefa. Então, soma os esforços para que a obra, a tarefa, tenha êxito. Veja que a mensagem diz: trabalhamos juntos. Trabalhemos juntos. Unamos os nossos esforços. Ou seja, o que são esses esforços? São justamente as capacidades que cada um de nós temos. Então, numa obra que uma equipe está realizando, o esforço individual, ou seja, a capacidade de cada um é somada para que, no final, a obra seja realizada a contento. Para que o Senhor encontre a obra acabada, a obra terminada, a obra feita, construída. Só que às vezes o que acontece no nosso meio, e nós inseridos nesse meio? Muitas vezes esse acabada, ela tem uma literalidade no sentido de que muitos de nossos companheiros querem que a obra seja acabada, arrasada, terminada no sentido de não ter mais, né? Mas não é esse, né? O sentido de acabada aqui é a obra concluída. Então, nós não estamos falando do centro espírita, da igreja, nós estamos falando de todos aqueles que se dispõem a trabalhar em prol do bem, né? E veja que a característica desse desinteressado, desse trabalhador desinteressado e desses trabalhadores colaborativos está justamente quando o Espírito da verdade diz: faz silêncio nas discórdias. Ou seja, quando o trabalho está sendo realizado e há controvérsias, há melindres, aquele trabalhador que é do Senhor, ele se posta de uma forma que ele não fomenta a discórdia. Ele escala. Porque esse silêncio dele, o objetivo é justamente para que a obra tenha sucesso, tenha êxito, né? Terceiro requisito, ou terceira característica desses trabalhadores: constância nas tarefas. É aquele trabalhador que constantemente e habitualmente está a posto. Então, se nós começamos uma tarefa, não é de vez em quando que eu vou aparecer para ajudar nessa tarefa. Não é quando fui chamado, alguém passou em casa, me levou, aí eu vou, meio contrariado. Não é esse o trabalhador do Senhor. O trabalhador do Senhor é aquele que está constante, firme no trabalho que assumiu. Como o Wilson, por exemplo, eu digo isso porque todos os dias o Wilson, 10h30, pode passar no escritório que ele está saindo para a cozinha. E a Sueli também é um exemplo. Estou dando um exemplo aqui, mas porque a gente conhece, convive, né? Não é, mas para que a luz brilhe, né? Nosso companheiro, que a gente sabe que está trabalhando, assim como muitos outros, certamente. E eu posso citar, por exemplo, um outro exemplo que marcou muito na minha vida, quando eu estive em Brasília, lá no hospital de base, que tem a ala dos ortopédicos e tinha as alas dos terminais, de câncer terminais, pessoas que já estavam numa situação
muito difícil, né? O próprio nome já diz, né? Câncer terminal. E aqueles senhores, às vezes, eles não tinham mais nem condição de fazer a barba. E esse meu amigo, que aliás tornou-se meu amigo, que eu conheci ele lá, ele 2 vezes por semana, religiosamente, durante 1h30 na parte da tarde, ele comparecia nessa ala dos pacientes terminais e fazia a barba. Não é só fazer a barba, chegar lá e fazer a barba. Ele chegava, ele contava história, ele ria, ele dava passe, porque no momento que ele passava a mão na cabeça, no momento que ele estava fazendo carinho na pessoa, ele estava, na verdade, dando um passe, né? E assim como uma mãe, quando o filho está com febre, ou o filho está com alguma enfermidade, a mãe começa a passar a mão na cabecinha, a mãe está dando um passe, mesmo sem saber, mesmo não sendo espírita, ela está dando um passe, porque ela está transmutando a sua energia amorosa, né? E ela é recebida. Então, esse meu amigo, ele tinha essa atividade que ele escolheu de ir 2 vezes por semana no hospital para fazer a barba daqueles pacientes, conversar, contar a história de 1h30, 2 horas. Ele ficava lá Então, veja que é um trabalhador colaborativo, desinteressado. Ele não queria nada em troca. Não tinha nada em troca, não tinha, máximo às vezes, um agradecimento, mas isso era secundário, né? 4ª característica desses trabalhadores do Senhor: reconhecidos pela capacidade de exercer a caridade. Ou seja, eles objetivam servir, ser o auxílio presente naquele momento. E aqui o texto diz: felizes serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor. Ou seja, ditosos são aqueles. E aí nós vamos lá no livro Céu e Inferno, nós encontramos naquelas mensagens, na segunda parte dos Espíritos, naquela parte prática que Kardec utiliza no livro Céu e Inferno, e a primeira classe de espíritos que ele coloca são os espíritos felizes. Nessa classe de espíritos felizes, são 18 mensagens de espíritos que se revelam no mundo espiritual, que estão muito bem, que estão felizes. E se nós olharmos as mensagens, uma por uma, e procurarmos quais são as características desses espíritos felizes. Quem foram esses espíritos na época que estiveram encarnados? Eram espíritas? Eram católicos? Eram evangélicos? Era de uma raça? Era de outra? Qual a idade? Condição social? Nós vamos ver que todos eles eram criaturas diferentes uns dos outros. Um de um país, outro de outro. Um homem, outra mulher, um novo, outro velho. Mas tinha um traço que era comum em todos eles. Eram criaturas disponíveis. Eram criaturas preocupadas com a sorte do outro. Pessoas caridosas, né? Foram pessoas caridosas durante a jornada física. Então, retornaram para o mundo espiritual e se viram numa condição muito boa. Por isso que nessa condição Kardec coloca eles como espíritos felizes. Eram criaturas disponíveis, prestativas, né? E por último, nós encontramos uma 5ª característica dos trabalhadores do Senhor. São criaturas destemidas, ou seja, capacidade de não ter medo diante das situações, ou não ter temor diante das situações que vão enfrentar. Paulo de Tarso,
nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, né? Era um trabalhador que reunia todas essas características de trabalhador do Senhor. Isso no momento em que ele começou já com Paulo a trabalhar efetivamente, né? Sofreu pedrada, apedrejado, sofreu chicale, injúrias, calúnias e tudo mais, mas continuou trabalhando sempre destemidamente. E ele cita Gesiel, Estevão, como um desassombrado. Basta nós olharmos no início do livro Paulo e Estevão, quando Estevão, né, já voltando de Gesiel para Estevão, ele começa as pregações na Casa do Caminho. Ele não se atemorizava diante daquelas pessoas que às vezes iam lá fiscalizar, que iam ameaçar. Ele continuava firme no seu propósito da divulgação da Boa Nova. Por outro lado, concluindo, né, nossa mensagem, poderíamos falar muito aqui sobre esse. Quais são aqueles que não são os obreiros do Senhor? A mensagem diz quais são eles. Então, as características principais desses que não são obreiros do Senhor é, primeiro, egoístas, os egoístas. Pessoas egoístas, preocupadas só com o seu bem-estar. Segundo, os orgulhosos, aqueles que se acham superiores aos demais. Terceiro, aquelas pessoas que promovem a dissensão, a discórdia. Qualquer motivo é razão para brigar, para discutir, para contrariar. Esses são os arrasadores da obra que nós falamos lá, justamente para ver a obra acabada, né? Aqueles que fomentam a discórdia são os arrasadores da obra. E por último, os dotados de hipocrisia. Quando no final da mensagem fala justamente aqueles que do devotamento só têm aparência, é exatamente os hipócritas. Aparentemente são pessoas do bem. Aparentemente estão servindo. Aparentemente são honestos. Aparentemente têm virtudes. Só aparência. Por isso que são chamados de hipócritas. Então, qual é o resultado? Poderia perguntar, mas qual é o resultado de eu ser um obreiro do Senhor, um trabalhador do Senhor, ou eu não ser um obreiro do Senhor? A mensagem já diz. Aqueles que são os obreiros do Senhor receberão 100 vezes o esperado. Como eles não esperavam nada, porque veja só, a primeira característica dele é o desinteresse. Eu trabalho sem pensar em receber algo. Então esses trabalhadores, depois no mundo espiritual, eles são contemplados justamente numa posição que nós falamos, né, de maior responsabilidade, de trabalhos mais difíceis. E os não obreiros do Senhor, o que receberão? Primeiro, nada receberão porque já receberam. Segundo, já estão assinalados para não serem confundidos. Terceiro, quando vier o momento final, esses que estão atrapalhando o progresso da humanidade serão levados de turbilhão, se eles forem espíritos endurecidos, se forem verdadeiramente almas identificadas com o mal. Aqui cabe uma observação, porque muitas vezes nós pensamos, o fato de ainda praticarmos o mal, o erro, o equívoco, nos faz pensar que numa eventual agora, no progresso
normal e caminhando para a transição, já dentro da transição, mas para um momento da regeneração se acentuar, nós seríamos então excluídos da possibilidade de continuarmos reencarnando no planeta Terra. Mas o livro A Gênese, no capítulo 18, diz exatamente assim: serão migrados aqueles espíritos que praticam mal, não tocados pelo bem. Ou seja, faz o mal, continua fazendo o mal, ainda mais não foram tocados pelo bem. Então, aquele que faz o bem, mas faz o mal, já está no meio caminho. Então, ele seria, vamos dizer, se nós fazermos uma comparação, seriam levados como na escola, na dependência. Naquilo que foi reprovado, tem que refazer. Mas vai ter a chance de refazer. Está em dependência, está em observação. Agora, aqueles espíritos que fazem o mal e não são tocados pelo bem, esses dificilmente voltarão a reencarnar no planeta. Por isso que eu digo, os espíritas, de forma geral, já trabalhando, já participando do progresso espiritual, dificilmente serão espíritos que serão excluídos. Porque o investimento feito nos espíritos é muito grande. O investimento do mundo espiritual nos espíritas, com mensagens, livros, hoje palestras, é muito grande. E normalmente o espírita já é aquele que ainda faz o mal, mas ele se arrepende, depois fica pensando, fica preocupado. Não devia ter feito isso. Puxa, como que eu fui fazer isso? E às vezes corrige aquela situação, né? E para encerrar, eu trago o primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino moral de Jesus, né, contido no Evangelho, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio básico de todas as revelações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro parágrafo da introdução do livro. E possamos, então, meus amigos, nos conscientizar nessa hora importante e, dentro de nossas possibilidades, não ficarmos presos apenas ao trabalho, obrigação. Passarmos pelo trabalho, ação, que apenas modifica o meio, e chegarmos verdadeiramente ao trabalho serviço, trabalho servidor que serve. Que Jesus nos abençoe. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade, pelas bênçãos que derrama sobre todos nós, nesta casa fraterna, na companhia dos nossos amigos encarnados e desencarnados, dos trabalhadores devotados, que juntos, unidos na esfera física,
na esfera espiritual, são trabalhadores do Senhor, buscando o trabalho desinteressado, o trabalho colaborativo. E com isso, Senhor, ser o cooperador na seara em que estamos situados, ajudando e sendo ajudado dentro das nossas possibilidades, em que possamos ser paradigmas do bem, paradigmas do Teu amor, Senhor. É a nossa prece de gratidão neste momento em que nos concede esta oportunidade tão valiosa. Hoje e sempre, que assim seja.